Olá, meu nome é Diego Barreto e você está no Filantropando, o canal onde filantropia é um verbo de ação contínua. No vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês qual é a realidade brasileira quando falamos de educação financeira e por que essa realidade precisa mudar o mais rápido possível. Dá uma olhada nisso. Nesse momento, 6 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas. E isso não é por acaso, apesar da pandemia ter aprofundado, claro, essa situação. O que explica melhor essa estatística é o analfabetismo financeiro que atinge a maioria da população brasileira. Segundo o Banco Mundial, apenas 3,64% da população economiza para a aposentadoria. Não. Você não ouviu errado. É isso mesmo. Apenas 3,64% da população brasileira economiza para a aposentadoria. Esse é um dos índices mais baixos do mundo. Em termos de comparação, a média da América Latina é de 10,6% e eu poderia citar outros estudos, mas todos chegam às mesmas conclusões. O índice de analfabetos financeiros no Brasil é dos piores, mesmo comparado com países do mesmo continente ou países emergentes do mundo todo. Agora você entende por que para mim, isso aqui, Filantropando, é uma contribuição cultural. Falar de educação financeira e de filantropia nesse canal é muito importante. Por isso eu te peço, se inscreve no canal, badala o sininho aí para ser avisado quando a gente postar um vídeo novo e dá o seu joinha para você ajudar outras pessoas a terem acesso a esse conteúdo. Você está comigo nessa revolução, vem comigo. Estudando tudo isso, eu vou ser bem sincero com vocês. A grande motivação que eu tive para fazer esse vídeo foi perceber que isso não é visto de maneira séria e que a gente não percebe como isso afeta a nossa vida como indivíduos e como sociedade. A nossa ignorância sobre o assunto é muito grande e, na maioria das vezes, não damos a importância necessária. Assim como o analfabetismo da língua portuguesa deve ser combatido com educação de boa qualidade, o analfabetismo financeiro também deve ser combatido porque é fundamental para a vida. E isso tem que ser levado muito a sério. Uma pesquisa feita em outubro do ano passado pelo Instituto Locomotiva mostrou que apenas 1 em cada 10 pessoas acertaram todas as perguntas de um questionário sobre investimento. 6 em cada 10 pessoas não sabiam explicar o que são juros compostos e rendimentos. Engraçado que é o mesmo tanto de gente que está endividada no Brasil. 60% das pessoas que responderam à pesquisa e 60% dos brasileiros não sabem o que é juros compostos. Por que será que tem endividamento no Brasil, né? O que fica claro nessa pesquisa é o tamanho da nossa ignorância sobre um assunto que deveria ser básico e que ainda falta muito para mudar essa realidade. Acredito que enquanto esse assunto não fizer parte da grade curricular da escola básica, levará muitas e muitas gerações para haver uma mudança. E isso não deveria ficar restrito apenas à escola. Esse assunto deveria ser constante na mesa de jantar das famílias e na conversa com os amigos. Tornar esse tema constante em nossas conversas talvez seja uma das maneiras de superar algo que está arraigado em nossa cultura. Porque repetimos durante gerações frases como o dinheiro é a raiz de todos os males. Só enriquece sendo desonesto e prejudicando outras pessoas. O dinheiro não traz felicidade. Eu vivo hoje porque o amanhã só a Deus pertence, né? E muitas outras frases. Muitas dessas coisas são verdade em si, mas a maneira como usamos essas frases são apenas para criar crenças limitantes para nós mesmos. Isso foi dito tantas vezes que consideramos verdades absolutas e, nesse sentido, sem perceber, formamos uma mentalidade limitadora e muito prejudicial. Você que acompanha o canal há algum tempo sabe que eu sempre falo sobre os riscos. Querer ser rico apenas para satisfazer os nossos desejos. Não se esqueça que você está no canal Filantropando. Quando eu falo de ficar rico e prosperar aqui, eu não estou falando de ganância e aproveitar uma vida focada apenas para você mesmo. Muito pelo contrário, aqui a gente fala sobre como podemos ser mais úteis à sociedade e ao nosso próximo, inclusive com o nosso dinheiro. E é exatamente por isso que a gente deve aprender mais sobre educação financeira, como ela pode ajudar a gente a viver melhor. É verdade que nos últimos anos o conhecimento sobre educação financeira está se alastrando, né? Se espalhando de maneira muito forte através das redes sociais. Podcasts, canais de YouTube, um monte de gente falando sobre isso, né? E isso já reflete de maneira positiva, até mesmo no próprio mercado financeiro. Fiz um vídeo outro dia falando sobre isso aqui. O número de CPFs cadastrados na Bolsa de Valores quase dobrou em um ano, né? Em novembro de 2019 a gente tinha 1,22 milhões de pessoas e em novembro de 2020 passou para 2,34 milhões de pessoas na Bolsa.
E olha que interessante, perguntado sobre os motivos que motivaram o primeiro investimento na bolsa, a principal resposta dos investidores foi aprendizado. Tem uma galera acordando, talvez seja você. Esse aumento no número de novos investidores me motiva muito a continuar com esse canal aqui, e mais do que isso, o que me motiva muito mais é saber que existem milhões de pessoas que desejam saber mais sobre investimentos e que esse número será cada vez maior a cada ano. O nosso potencial de crescimento nessa área é muito grande, afinal de contas somos muito 3,64%, né? Ainda temos muito espaço para crescer. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, eu sempre falo desse número, nós temos 56% dos 330 milhões de habitantes investindo na Bolsa de Valores. E aqui no Brasil a gente tem apenas 1,4% dos 220 milhões de habitantes. Esse dado é um tapa na nossa cara porque a gente percebe o quanto estamos atrasados, mas também é um sinal de que há muitas oportunidades pela frente. A grande verdade é que a maioria dos brasileiros está cansado de viver pagando boletos enquanto trabalham muito. Entra ano e sai ano e não conseguem alcançar os seus objetivos e sonhos. Desejam ter uma boa aposentadoria, mas se sentem inseguros, sem saber se o INSS vai garantir com que eles consigam desfrutar da sua aposentadoria, dos seus sonhos. Muitos querem quebrar o ciclo da pobreza de gerações, mas não sabem por onde começar. Se esse é o seu caso, eu quero dizer que isso é possível e a chave do sucesso se chama educação financeira. Por isso, eu quero fazer as seguintes perguntas. Você tem um orçamento familiar equilibrado? Você tem fechado o ano sem dívidas? Você consegue poupar quanto da sua renda? Você já aprendeu que deixar o dinheiro na poupança é perda de dinheiro e de tempo? Você ainda tem medo de investir? Você sabe como os juros compostos podem te auxiliar na busca pela sua independência financeira? Esse é um dos motivos que eu tenho uma mentoria gratuita pelo Telegram, para ajudar a juntar pessoas como você que querem aprender o beabá de como faz para investir. Escolhe um link aqui embaixo, conforme o seu volume de patrimônio, e comece já a aprender com a gente. Não custa absolutamente nada. Te vejo no próximo vídeo. Não esquece de compartilhar isso aqui com todo mundo que precisa nesse país saber que educação financeira não é luxo, é necessidade.